Oi, gente, tudo bem? Olha, vai aparecer essa aula para vocês, mas eu vou falar que hoje, o horário que eu estou gravando, eu estou assim, um caquinho. Já dei aula de manhã, já dei aula de tarde, já dei aula de noite. Então, assim, eu dei aqui um tapinha na pantera pra parecer que eu tô ótima, mas assim, galera, tô morta. Mas vamos falar de termos essenciais da oração sujeito predicado. Vamos começar esse assunto, né? Assim, finalmente chegamos ao curso de letras. Agora é estudar, assim, entre aspas, o que eu já ouvi o pessoal falando várias vezes, português de verdade. Gente, olha só, eu vou dividir essa aula, então, em dois momentos. Eu vou começar falando sobre sujeito, depois eu vou falar de predicado. São os termos essenciais da oração. A gente já fez essa discussão na aula, né? Já falei para vocês que, do ponto de vista linguístico, o essencial é o predicado, né? Assim, a gente consegue ter orações sem sujeito, mas para a gente ter uma oração, a gente precisa de um predicado, porque senão a gente não tem uma oração. O núcleo da oração é o verbo, então, necessariamente, para ter oração, tem que ter verbo. Daí a gente dizer que o predicado é realmente fundamental, ok? Hoje a gente começa o ensino, vamos pensar assim, né? Aqui na universidade, aqui na UERJ, falando sobre essa sintaxe do período simples. Então a gente fala de sujeito, fala de predicado, e aí na aula de predicado eu vou falar sobre a predicação verbal, que a gente vai falar da transitividade dos verbos. Tudo bem? Aí, amores, só que o que eu vou fazer? A minha aula que estava prevista para segunda-feira, nesse estilo assíncrono, era só falando de sujeito. Então, eu vou falar de sujeito, e aí depois eu vou fazer a gravação para entrar para vocês a aula de predicado, que é a continuação dessa daqui. Ok, people? Podemos? Então vamos lá. Bom, eu quero, antes de tudo, né, falar para você o seguinte: a gente vai conduzir essa discussão que a gente vai ter agora, tendo como ponto de vista a gramática tradicional. Tudo bem? Então, assim, o que eu vou trazer para vocês nos slides são algumas discussões, mas que depois, conforme eu disse para vocês na hora da aula síncrona, a gente vai assim preenchendo essas discussões com na hora que a gente for fazer a resolução dos exercícios, né, que eu vou estar online aí com vocês, a gente vai estar em aulas síncronas, aí a gente tem condição de aprofundar um pouquinho mais e discutir. Esse negócio de gravar aula, eu acho assim muito legal a pessoa que não consegue se olhar, entendeu? Mas eu me olho e aí eu fico assim olhando para baixo, mas eu tenho que olhar para cá, né? Aqui, ó. Então vamos. Vamos lá. A definição de sujeito. Gente, eu já começo dizendo o seguinte, né? Você falar que sujeito é o termo que pratica a ação, tá fora. Essa definição que está aí é uma definição muito discutida por alguns autores, porque a definição que aparece na sua tela é que sujeito é o termo da oração do qual se diz algo. Isso daí, para a galera da linguística, né, a grande discussão é que isso daí não é o sujeito, isso é o tópico. Né? Aliás, isso daí também é algo que o Mário Perini, ele fala muito. Tá? Até teve alguém aí da turma que me perguntou sobre a leitura do Perini, eu falei assim, calma, né? Olha só, deixa eu te explicar. Normalmente, a gente considera que tópico é a informação com a qual você inicia a oração. Na maioria das vezes, a gente tem sujeitos que coincidem com tópicos. Então, se eu falo assim, Maria comprou um carro. Então, eu tenho Maria, sujeito, e também eu tenho que Maria é o tópico, porque a gente está falando de algo com relação a Maria. Agora, se eu tenho assim, por exemplo, choveu ontem uma chuva torrencial. Então, assim, o que a gente tropicaliza é o fato de ter chovido, choveu. A chuva torrencial
ela é assim secundária. Então, chuva torrencial não é o tópico, mas é o sujeito dessa frase, que é uma frase histriônica aqui que eu criei, né? Porque teoricamente, se choveu, a gente já sabe que é chuva. Mas ali eu posso ter um emissor que tenha querido enfatizar que uma chuva torrencial, né? Foi porque assim, a densidade da chuva foi muito grande. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, não necessariamente o sujeito vai ser o termo que pratica ação. Não necessariamente o sujeito vai ser o termo que inicia a oração, né? Eu prefiro, e aí a gente volta naquela discussão, que é a discussão dos critérios que se misturam, né? O critério morfológico, o critério sintático e o critério semântico, mas eu prefiro pensar no sujeito pelo critério sintático. E aí, quer dizer, eu prefiro acreditar que o sujeito é o termo com o qual o verbo se relaciona para fazer a concordância. Lembra que aquele texto que eu passei para vocês, que é do professor Cláudio César, aquele primeiro texto que eu coloquei lá no AVA, que é o texto falando sobre morfossintaxe, ok? Ele é um texto que fala exatamente isso, que quando a gente tem análise sintática, a gente tem essa questão binária. Então, é o predicado com o sujeito, o verbo com o núcleo. Então, eu prefiro ensinar sujeito mostrando para os meus alunos a regra da concordância. E depois você vai entender por que eu prefiro. Porque, para mim, é muito mais fácil falar de sujeito explicando dessa maneira, porque eu não fico em maus lençóis na hora que eu começo a falar do sujeito paciente. Então, uma coisa assim, casas são alugadas ou alugam-se casas, ele consegue entender que casas é o sujeito, e eu entendo que ele seja o sujeito por conta do alugam-se, que o verbo atende à concordância com aquele termo. Outra coisa, olha o detalhe que eu falei, alugam-se casas. O termo casas não é topicalizado. Assim, ele não é o centro dessa informação. A gente está centrando o alugar como o mais importante, e casas vem depois, secundariamente. Então, por isso que você, que já está na graduação do curso de letras, você tem que entender que topicalizar algo é dar ênfase para aquele algo. E, normalmente, essa topicalização vai acontecer no início da oração. A regra geral é que a gente sempre enfatiza o que vem antes, o que vem primeiro na oração. Tudo bem? Então, vamos voltar falando de sujeito. É muito complicado você não estar aqui me perguntando, então eu vou dar essa aula e aí depois você pode tirar dúvidas até lá no nosso grupo de WhatsApp. Bom, então vamos lá. Então, o sujeito, de uma maneira, né, assim, frequentemente definida pelas gramáticas, é o termo da oração do qual se diz algo e com o qual o verbo concorda em número e pessoa. Eu prefiro essa segunda parte aí, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Para encontrá-lo, perguntamos quem ou o que antes do verbo ou da locução verbal. Gente, isso é coisa de ensino médio, tá? Essa coisa do quem ou o que é uma coisa de fundamentalzinho, que a gente aprende assim na escola, né? Aqui, a gente vai ver que no ensino superior, a cobra, né, fuma mais embaixo. Então, vamos lá. Primavera renova os olhares. Então, quem renova os olhares? Primavera. O prefeito realizou obras na cidade. Quem realizou obras na cidade? O prefeito. Obras foram realizadas na cidade pelo prefeito. Veja como que é importante já focar que não necessariamente o sujeito é aquele que pratica a ação. Porque, atendendo o critério da concordância, a gente vai ver que o termo, né, que atende à concordância verbal é o termo obras. Em outras palavras, né, palavras assim mais simples, foram realizadas é obras. Então, atendendo ao critério da concordância, a gente vai ver que obras é o sujeito dessa oração. Queridos, o sujeito é obras. Quem pratica a ação é o prefeito. Então, vamos falar de análise sintática. Obras é o sujeito paciente, é o sujeito que sofre a ação verbal. E pelo prefeito,
é o termo que pratica a ação na voz passiva. É o agente da passiva. Por que voz passiva? Vamos falar sobre isso hoje. Voz passiva é a voz em que o sujeito ele não pratica a ação verbal. O sujeito sofre a ação verbal. Então, se a ação verbal aqui é realizar, quem realizou foi o prefeito. Então, aí, o termo prefeito, ele vai atender como um núcleo do agente da passiva. Pelo prefeito é agente da passiva. A palavra mais importante é o núcleo. Então, prefeito é o núcleo do agente da passiva. E obras é o sujeito, mas é o sujeito paciente, porque é o sujeito que não pratica ação. Complicou ou você ainda está conseguindo me entender? Calma, tá? Então, o que a gente tem que sair dessa tela agora sabendo? Que sujeito é o termo com o qual o verbo faz concordância em número e pessoa. Beleza? Vamos lá. Próxima tela. Gente, tem uma questão ali entre o sujeito ser semântico e o sujeito ser sintático. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui essa telinha para a gente conseguir ler melhor, né? Vou botar minha telinha aqui. Então vamos lá. Então o que é o sujeito semântico e o que é o sujeito sintático? Querido, uma coisa que eu sempre falo na minha aula de português 2 é: aula de português 2 é aula de morfossintaxe. Então significa dizer que nós estamos preocupados com a análise sintática. Nós não estamos preocupados aqui com a análise semântica. Alguns autores dizem que é indissociável, né, que não dá para falar de sintaxe sem conseguir falar de semântica. Eu particularmente, eu quero dizer para você que a nossa ênfase é a sintaxe. A semântica vem no bojo, mas a gente está fazendo análise sintática. Presta atenção. Então vamos lá. O sujeito semântico ele atua no nível da interpretação e o sujeito sintático no nível da frase, que é o que a gente quer, tá? Análise frasal. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Não se propõe aos jovens que esqueçam, mas que eles relativizem os medos intrínsecos da juventude. Então, vamos fazer a análise sintática. Quando eu tenho não se propõe aos jovens, então, olha só, esse termo aí, aos jovens, ele é um termo que a gente classifica como objeto indireto. Por quê? O que se propõe a alguém. Então, aí, ele é o objeto indireto. Vai uma dica que eu não sei se você sabe, mas anota aí no seu caderninho, nas suas anotações. Não existe sujeito preposicionado. Se o termo está preposicionado, não pode ser sujeito. Quando a gente tem aos jovens, aquele a que está ali é uma preposição. Por quê? Porque você se lembra de uma matéria que você estudou lá com a tia Lucinha, lá no fundamentalzinho, que a preposição a, ela se junta com o artigo o ou com o artigo os e ela faz uma combinação. Então, a com o dá ao, a com os dá aos e a com a dá crase, porque os dois se fundem. A gente vai falar sobre crase mais lá na frente. Então, o que acontece aqui? Voltando para a análise da frase. Análise frásica. Não se propõe aos jovens que esqueçam, mas que eles relativizem os medos. Então, vamos lá. O verbo relativizar. Sujeito desse verbo, eles. O sujeito está aí explícito, ok? Mas eles quem? Os jovens. Então, olha só. O sujeito de relativizem é eles. Tá? É um sujeito simples. Ele tem um núcleo. Esse núcleo está explícito aí. É a palavra eles.
Agora, por extensão semântica, a gente sabe que pelo contexto, eles são os jovens. Então, assim, olha, não se propõe aos jovens que esqueçam, mas que relativizem seus medos, os jovens relativizem. Só que aí, em análise sintática, quem é o sujeito? Eles. Núcleo. Eles. Sujeito simples. Beleza? A professora e seus alunos estão em casa. Agora eu estou em casa mesmo, tá, gente? Porque tá quase dando meia-noite. Eles estão se protegendo da Covid. Então, vamos lá. Quem está se protegendo da Covid? Eles. Sujeito de proteger, né? Dessa locução aí, de estar se protegendo. Eles. Agora, logicamente que eu percebo que a segunda oração, ela tem uma extensão semântica da primeira. Então, esse eles vai ser, a gente tem correferencialmente, por uma questão de coesão, a gente entende que eles substitui o professor e seus alunos. Então, explicação. Na segunda oração, o sujeito sintático é eles, mas a quem se refere? Professor e seus alunos. Portanto, a análise semântica amplia o sentido referencial aí desse sujeito sintático. Tudo bem? Bom, vou seguindo. Amores, se tiver pergunta, leva tudo para aula síncrona. Estou falando devagarzinho, porque tem uma preocupação minha, que é a preocupação de não saber qual foi a trajetória de vocês até chegar aqui. Então, assim, para algumas pessoas isso daí, assim, nossa, facílimo. Mas eu sempre tenho coleguinhas na turma que são coleguinhas que nem tiveram gramática no ensino médio. Porque teve pessoal das cotas, que às vezes estudou numa escola que não teve. Ou tem aquela galera que fala assim, eu estudei na escola técnica e aí essa matéria não foi uma matéria dada, né? Só fiz português no primeiro ano, etc. Então eu vou devagarinho, depois a gente vai aumentando o nível, tá? Vamos lá. Tipos de sujeito, então, a gente começa a estudar. Então, existem 3 tipos principais. O sujeito pode ser determinado, inexistente ou indeterminado. Beleza? Nessa classificação aqui, que é a classificação dos sujeitos determinados, o que a gente vai ver? É determinado aquele sujeito em que a gente consegue identificar, tá, o termo, ainda que não necessariamente ele esteja escrito na frase. Então, isso daí significa dizer que a gente tem sujeitos que são sujeitos assim, elípticos, sujeitos que a gente consegue entender contextualmente, tá? Ou sujeitos desinenciais. A gente não tem o sujeito ali explícito na evidência, mas a desinência, ou seja, a terminação do verbo, faz com que eu perceba, né, a existência daquele sujeito. Então, quando eu coloco aí o exemplo que está, né, compramos um carro, eu sei que quem comprou foi nós. Então, embora eu não tenha esse núcleo nós explícito na frase, ele é facilmente resgatado pela desinência verbal. Por isso é que a gente diz que esse sujeito é o sujeito desinencial. Gente, o sujeito desinencial é uma terminologia que ela é mais específica do que você usar sujeito oculto. Então, hoje, alguns gramáticos, eles já entendem que nessa terminologia do sujeito oculto tem uma inconsistência semântica. Por quê? O sujeito, ele não está oculto a partir do momento que ele está presente na desinência. Então, se pela desinência mos eu consigo resgatar o sujeito nós, ele não está oculto. Ele está em evidência pelo mos. Notou? Então, você vai pegar... lembra que eu falei na aula assim, pega uma gramática sua antiga, vai dar uma olhada lá. Você vai ver que tem gramáticas que ainda usam essa terminologia do sujeito oculto. Mas eu estou sugerindo que você, assim, por você já estar no ensino superior, você seja um pouco mais preciso. Então, a gente tem o sujeito elíptico ou o sujeito desinencial.
O que é o sujeito elíptico? É o sujeito da elipse. Lembra, elipse é aquela figura de linguagem que tem uma omissão de um termo. Por que tem uma omissão? Porque aquele termo é redundante. É igual aqui, nós compramos. Para que eu vou colocar o nós, se o compramos já me dá essa informação? Então, textualmente, a gente suprime palavras que são palavras desnecessárias, né? Pensa nisso. Bom, então vamos lá. Sujeito simples é aquele que só tem um núcleo detectado, né? Então ali, Maria comprou um carro, o núcleo do sujeito é Maria. Esse exemplo é super fácil, só para a gente explicar rapidinho. O sujeito composto ele tem 2 ou mais núcleos. Então a gente tem Maria e João compraram um carro, então ali 2 núcleos. E aqui nesse caso que eu já te falei, né, que nesse sujeito que antigamente a gente usava a terminologia oculto, hoje mais modernamente a gente prefere o elíptico ou desinencial. O sujeito ele está implícito, mas ele é deduzido pelo contexto, ou ele é deduzido, né, por uma desinência verbal. Bom, os outros textos, ou melhor, né, os outros sujeitos, ignora textos, são o inexistente, quando a oração não tem sujeito, e o indeterminado, quando não é possível reconhecer o núcleo do sujeito, mas essa, né, existência do sujeito, ela é perceptível em um agente implícito numa ação verbal. Vou te dar um exemplo. Quando eu tenho alguma coisa assim, falaram bem de você, eu entendo que o falaram, ele indica que houve alguém que falou. Só que esse sujeito, ele é indeterminado porque eu não consigo reconhecer quem é aquele núcleo verbal. Então, falaram João, Maria, Pedro, Joaquim, Patrícia. Não consigo detectar, então ele é indeterminado. Ana, por que ele é indeterminado e ele não é inexistente? É uma boa pergunta. Porque quando a gente tem a indeterminação do sujeito, a gente percebe que houve a prática daquela ação. Eu não gosto de falar dessa coisa de sujeito e praticação, né? Mas vou cair nela. Houve a evidência de alguém associado a algo associado àquela ação verbal. E no caso, que é o caso do sujeito inexistente, o que a gente vai ter? A gente vai ter frases que são frases impessoais. Então, no sujeito inexistente, a gente vai ver que a gente tem informações que não são associadas à pessoa. Então, exemplo, choveu, não é pessoa. Faz frio, não é pessoa. Né? Está quente, não é pessoa. São 12 horas, não é pessoa. Então, você vai perceber que uma característica da oração sem sujeito, ou seja, do sujeito inexistente, é que o sujeito inexistente está diretamente ligado à ideia de verbos que são verbos impessoais. E é por isso que o verbo haver, no sentido de existir, ele é uma indicação de uma oração sem sujeito. Por quê? Porque ele é um verbo impessoal. Exemplo, há 80 alunos na turma. É o verbo haver. 80 alunos não é o sujeito do verbo. Para te falar a verdade, 80 alunos é o objeto desse verbo. Então, o verbo haver, ele é um verbo que tem uma teoria que alguns linguistas estudam, que é a teoria das vagas, né, do preenchimento da ocupação, que é a ocupação de lacunas verbais. Então, no verbo haver, você não consegue ocupar a lacuna do sujeito. De uma maneira assim, bem fácil, é que você não consegue ter quem há. Eu só sei que há 80 alunos. Então, a não formulação dessa frase do quem há é uma evidência de que o há, nessa frase que eu acabei de falar, do há 80 alunos, ele é um verbo cuja existência do sujeito
não pode ser definida. Então, por isso, ele é um indicativo de uma oração sem sujeito. Significa dizer que o verbo haver é um verbo impessoal. Gente, processo de formação de palavras da palavra impessoal. Prefixo de negação. Não. Pessoal, relativo à pessoa. Então, os verbos impessoais são aqueles verbos que não são relativos à pessoa. A pessoa não preenche aquele espaçamento verbal. Olha, cara da pessoa que adora explicar isso daí, gente. Eu gosto de dar aula de sintaxe, sabia? Assim, gosto bastante de explicar essa matéria e espero muito que você esteja curtindo, esteja aprendendo. Qualquer coisa, dá um like. Vamos lá falar dos... Então, explicando um pouco mais. Ampliando um pouco mais essa definição. Sujeitos determinados. A gente tem sujeito simples, né? Então, só tem um núcleo, substantivo ou palavra substantivada. Olha o negócio da morfossintaxe aí, ó. Eu tô falando de sujeito e eu tô falando de substantivo. Por quê? Porque o substantivo é o núcleo da informação. E quando ele não está, normalmente, ele manda um substituto, que é uma palavra substantivada. Exemplo, o dia está ensolarado. Se eu falasse assim, ele está ensolarado, então eu tenho ele, que é um pronome, ocupando esse espaço, que é o espaço do substantivo. É um pronome substantivo. Por isso que a gente está falando aí palavras substantivadas. Vamos lá. O sujeito composto, né? Mais de um núcleo, a gente já tinha falado. Sujeito elíptico, desinencial, né? Oculto. Então, ele existe, mas ele não está explícito, né? Na verdade, ele está presente aí na terminação verbal. Então, exemplos. Cheguei atrasada para o evento. Então, cheguei, eu resgato ali que o sujeito é eu. A gente tem elipse do pronome. Encontraste teu irmão? Então, pela terminação verbal, eu sei que o encontraste é tu. Beleza. E aí, galera, tem uma coisa que eu preciso te falar. Que no rol dos sujeitos determinados, a gente tem um sujeito oracional. O que é o sujeito oracional? É aquele sujeito que é, na verdade, exercido por uma oração. Lembra que eu comecei a aula falando o que é oração? Então, o que é oração? Oração é um segmento da frase que tem verbo. Então, no sujeito oracional, a gente tem um sujeito que tem verbo. Exemplo. Fazer exercícios físicos é a fórmula da boa saúde. Vamos lá, pergunta clássica. O que é a fórmula da boa saúde? Fazer exercícios físicos. Então, fazer exercícios físicos, essa oração é sujeito de, é a fórmula da boa saúde. Nós não vamos nos aprofundar aqui nos sujeitos oracionais. Você sabe por quê? Porque isso é a matéria do português 3. Porque aí a gente vai começar a fazer isso daqui, ó. Fazer exercícios físicos é sujeito da outra oração, mas também é uma oração. Então, a oração subordinada, substantiva, subjetiva é oração porque tem verbo. É subordinada porque ela é dependente da outra. É substantiva porque o núcleo da ação é substantivo. Lembra, acabei de falar que o sujeito, o seu núcleo vai ser ou um substantivo ou uma palavra substantivada. Então, num raciocínio aí remoto, fazer exercícios físicos podia ser a feitura de exercícios físicos. Para você entender ali que tem um núcleo nominal naquela ideia. E a outra coisa é que exerce para outra papel de sujeito. Gente, nem preciso dizer que eu vou amar se eu estiver com vocês no português 3, para eu falar que fazer exercícios físicos é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Não é matéria nossa agora, então fica para o período que vem. O que é importante você entender? Você consegue entender que fazer exercícios é o sujeito do é a fórmula de boa saúde? Se você conseguiu entender, tá ótimo. Porque o que você precisa entender é que o sujeito, ele também pode ser uma oração. Beleza?
E aquela segunda oração ali, que eu deixei de maldade, né? Segunda frase, porque é dificílimo para vocês verem que basta que vocês venham em paz, que vocês venham em paz, é sujeito de basta. Porque, olha lá, nós temos uma mania de achar que tudo que vem depois do verbo é objeto. Isso daí, assim, contamina a nossa análise. Mas é o sujeito, porque vir em paz, ou que vocês venham em paz, basta. Então, isso basta. Aquela informação ali, que basta. O verbo, ele está depois do sujeito, ou, em outras palavras, a oração, que é a oração subjetiva, ela está posposta. Você vai ver que no português 3, isso daí vai ser um inferno na sua vida, que você tem uma dificuldade incrível de ver que aquilo ali é sujeito. Mas a dica é o seguinte: se você encontrar um verbo na terceira pessoa, já puxando uma outra oração, desconfia. Desconfia, porque se aquele verbo está na terceira pessoa, muito provavelmente o sujeito está depois. Dica da tia Ana para você, tá? Vamos lá. Sujeitos indeterminados. Eles vão ficar melhores na hora que a gente começar a falar de predicação verbal. Vamos tirar isso daqui. Então, o que são os sujeitos indeterminados? Sujeito indeterminado acontece quando ele, sujeito, não está expresso e nós não podemos reconhecê-lo nem pela terminação do verbo, nem pela identificação dos elementos aos quais o predicado se refere. Como assim, Ana? Então, olha só, 3 situações em que a gente encontra os sujeitos indeterminados. Se eu tenho parêntese, vai ficar mais fácil quando eu começar a falar de predicação verbal, ok? Olha aquele papo que eu estava levando, você está vendo? Está vendo como é que importante mesmo é o verbo? Até para explicar para você, o sujeito, eu preciso falar de verbo, gente. Então, assim, é o verbo que comanda, ele que manda na pitomba toda, entendeu? Ele é o rei da rima. Então, vamos lá. Os 3 casos principais que a gente tem sujeitos indeterminados. Vou começar pela letra C, que é mais fácil. A gente pode ter um sujeito indeterminado vindo com uma ideia de um infinitivo impessoal. Exemplo, não fumar. Não fumar, a gente tem uma indeterminação do sujeito. Para quem que ele está falando? Sabemos. Né? Entendemos que tem um comando, que é um comando aí imperativo, para que alguém não fume. Mas naquela oração ali, a gente não consegue reconhecer o sujeito. Então, o sujeito indeterminado. Letra B. A terceira pessoa do plural, quando não tem um antecedente, sujeito indeterminado. Olha, falaram mal de você. Alguém falou, mas eu não consigo determinar quem é esse núcleo. Então, indeterminado. Peraí que eu vou me consertar aqui na cadeira que eu tô toda torta. Peraí, galera. Pronto. Se eu pegar o computador também e mexer, né, facilita a nossa vida. Então, olha só. Nossa, procuraram você hoje aqui. Vieram no portão te procurar. Quem procuraram? Quem vieram? Não consigo determinar. Então, é por isso que a gente diz que o sujeito indeterminado, ele é o sujeito da fofoca. Você viu o galo cantar. Como é que é? O galo cantou em algum lugar. Você não sabe onde. Você está falando que o galo cantou, mas que galo? Né? Reportou a ação e não sabe quem foi. Então, isso daí é a cara do sujeito indeterminado. E o casinho aí, que é um pouco mais complexo, que a gente vai ter que fazer uma revisão rápida de verbo, é que o verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo ou o verbo de ligação, quando ele está na terceira pessoa do singular, seguido da partícula se, o que nós temos ali é um índice de indeterminação do sujeito. Em outras palavras, o que é índice na gramática? É uma pista. Então, se você tem um verbo seguido do se, ele já te dá uma pista da indeterminação do sujeito. Vai sem indeterminação do sujeito mesmo se a gente tem o intransitivo, o transitivo indireto e o verbo de ligação. Então, vamos lá.
Oração número 1. Precisa-se de funcionários. Não sei quem precisa. Então, o verbo transitivo indireto é o precisar. Quem precisa, precisa de alguém. Então, ó, transitivo indireto seguido do ser, sujeito indeterminado. Era-se feliz ali. Gente, quando eu coloco esse exemplo no quadro, que eu falo assim, outro exemplo que eu gosto de dar, que o pessoal fica doido comigo. Quando eu falo assim, é-se feliz aqui, e boto o e aí o hífen ser. Meu Deus, isso existe? Existe. A gente tem um verbo, que é um verbo de ligação, seguido da partícula ser. Era-se feliz, não sei quem era, então sujeito indeterminado. Vive-se mal naquele lugar. Verbo viver é um verbo intransitivo. Ele está seguido da partícula ser. Então, não sei dizer quem é o sujeito, não consigo detectar esse núcleo. E aí, se eu for para a análise da frase, análise sintática, vive-se, verbo, está na terceira pessoa. Cadê o termo que concorda com aquele verbo? Não pode ser mal e não pode ser naquele lugar, porque não é o naquele lugar que vive. O mal, ele não pode ser o sujeito, porque ele é advérbio. O advérbio não cumpre, né, via de regra, assim, nas condições normais de temperatura e pressão. Como é que o advérbio vai ser o sujeito? A gente não acabou de ver ali na outra tela que o sujeito, ele é palavra substantiva ou substantivo? Então, naquela oração, vive-se mal naquele lugar, a gente não tem ali quem ocupe a posição do sujeito. Porque, preste atenção, naquele lugar é uma expressão, mas ela é uma expressão que naquele tem uma preposição ali. Preposição em mais aquele. Então, naquele não pode ser sujeito. A gente não pode ter o sujeito preposicionado. Diga para mim se começou a fazer mais sentido para você. Eu espero que sim, porque a partir de agora a gente vai, né, discutir essas questões. Exemplo, não tem sujeito preposicionado. Exemplo, reconhecer o sujeito indeterminado. Para isso, eu preciso sacar verbo. Então, amigo, tem que estudar transitividade verbal. Aliás, matéria da nossa próxima aula, não perca, tá? Quando eu estou dando essa aula no presencial, eu prefiro começar pelo verbo. Eu falo primeiro de transitividade. É porque hoje eu montei os slides e montei seguindo aquilo que a gramática, né, preconiza, que é termo essencial, sujeito e predicado. Mas lembra que eu te falei que eu gosto de falar do predicado? Que eu acho que a partir do momento que a gente entende predicado, a gente consegue entender melhor essa noção de sujeito. Anos de janela, né, gente? Bom, vamos lá. O papo do sujeito inexistente, oração sem sujeito. O sujeito inexistente ele ocorre quando simplesmente não existe, já tinha falado sobre isso, um elemento ao qual o predicado se refere. Especificamente nesse caso, há regras mais complexas que o determinam. Peraí que eu dei mole ali naquela... Vou até corrigir isso agora. Ih, gente. Wait a minute. Porque como eu tô no Loom, eu não tô conseguindo corrigir. Mas na hora que eu for postar essa tela para vocês, eu já vi que eu comi ali, né? São regras que determinam o sujeito inexistente. Então tem que botar no plural, tá? Agora que eu vi, foi mal. Deixa eu tentar ampliar a tela novamente. Meu computador, você sabe que eu tô com computador de empréstimo, né? Porque meu computador parou de funcionar, gente. Eu tô numa maré de sorte impressionante. Olha lá, não quero nem mostrar a telinha num todo. Que tava postando tudinho aqui, ó. E, Pipo, vou deixar assim, porque você sabe que a tia Ana é a velhinha da tecnologia, né? Então, vamos lá. Então, vamos falar dos casos aí que a gente tem, os casos de sujeito inexistente. Beleza? Verbos que indicam fenômenos da natureza. Nevar, chover, trovejar, desde que não estejam em sentidos figurados, né?
Então, assim, ó, tá nevando na Suíça. Sujeito, não é a neve que tá nevando. Né? Então, assim, aí a gente tem uma oração sem sujeito. A gente tem uma ação verbal, mas a ação verbal não está atrelada, né? Aquilo que eu falei para vocês, lembra do verbo que é o verbo que não está associado à pessoa? É o verbo impessoal. Nesse caso, o segundo, choveram papéis picados, a gente tem aí um sentido figurado, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem um ano novo, que as pessoas jogam papel picado do prédio. Então, assim, a chuva, né, o verbo chover, igual eu falei, choveu torrencialmente. A gente não tem um sujeito, mas ali, figurativamente, a gente tem papéis picados. Beleza? Mas aquele papo que eu estava levando, ó, de uma maneira geral, a gente tem a oração sem sujeito, e essa oração sem sujeito aí, com verbos que estão atrelados a fenômenos da natureza, a gente não pode ter pessoalização desses verbos. Por isso, oração sem sujeito. Verbo haver, tinha te explicado ainda agora, no sentido de existir ou indicando tempo. Também é um verbo impessoal. Então, a gente não consegue atrelar a um sujeito ali. Ó. Há muita corrupção na política. Não dá para fazer aquela pergunta quem há. Essa é uma maneira assim, rapidinha de você detectar. Na casa devia haver locais aconchegantes. Gente, deixa eu te mostrar uma coisa. O verbo haver, ele não pluraliza. Cara, poucas coisas me incomodam como as pessoas que falam houveram. Assim, uma coisa, né, assim, uma pessoa de pouca escolaridade. Agora você tem, assim, um jornalista na mídia falando houveram. Ai, não, gente. Pelo amor de Deus. Cadê a linha de gramática? É aquele papo que a gente levou no português 1. Não é o preconceito linguístico, mas é uma adequação, né? Se você tem alguém que fez um curso superior e que está trabalhando com língua e linguagem e que é, né, alguém que escreve muito, o mínimo que a gente entende também é que a pessoa conhece as regrinhas básicas de concordância. Então, ó, há 3 anos não encontro minha família. Ó, o há do verbo aí, haver, na indicação de tempo decorrido. Então, esses casos, oração sem sujeito. Beleza? Espera aí que... Deixa eu passar mais uma telinha. Amigo, travou. Não tá querendo ir. Tô te falando, menino, que eu tô numa maré de sorte que até... Então, ainda, né, outras explicações do sujeito inexistente. Então, a gente tem o verbo fazer, por exemplo. Então, tem situações de fazer na indicação de tempo. Faz 2 meses que eu não vejo ali. Nesse faz 2 meses a gente não pluraliza. Então, isso aí é um indício de uma oração sem sujeito. A indicação do fenômeno da natureza. Fez noites frias no inverno passado. Não é quem fez. Fez o quê? Fez noites. Então, houve noites. Então, olha lá a ideia do tempo decorrido. E o verbo ser, também em situações de tempo, tá? E de distância. Então, exemplo, distância. Daqui a Anápolis são 60 quilômetros. Gente, essa frase, daqui a pouco a gente vai fazer a análise sintática dela. É muito legal. Porque, ó, daqui a Anápolis, a gente tem aí a adjunta adverbial. São, verbo de ligação, 60 quilômetros. Qual é a classificação de 60 quilômetros? Eu amo o Bechara. Sabe o que o Bechara fala? Ele fala que 60 quilômetros é predicativo do sujeito inexistente. Gente, olha isso. Como é que é predicativo do sujeito se o sujeito não existe? Gramática, eu te amo. Então, assim, essa visão ela é combatida por alguns gramáticos. Então, por exemplo, né, tem a galera que fala a mesma coisa que eu falei. Como é que é predicativo de um sujeito inexistente? Agora, tem gente que diz que ali a gente cria nos 60 quilômetros um outro adjunto adverbial. Amor, deixa eu te falar uma coisa. Análise sintática rima com matemática.
mas não é ciência exata. Então, assim, a gente tem divergência de autores, tá? Me aguarde. A gente ainda vai ter um monte de discussão nas aulas. Por isso que eu falei que o lance da aula síncrona é legal, mas é importante que você acompanhe as aulas, as explicações, e que você faça os exercícios para você ver se entendeu, tá? E aí, só para voltar ali no barato do verbo ser, o que a gente tem? A gente tem o verbo ser, né? Oração sem sujeito, indicando distância, e a gente tem as indicações de tempo, como já é noite, ou são 23 horas. Então aí é muito legal, porque são 23 horas, não tem sujeito. E como que se analisa o são e o 23 horas? Outro detalhe que eu estava falando no exemplo anterior. Como é que o são vai ser verbo de ligação se ele não está ligando o sujeito ao predicativo? Porque essa é a característica do verbo de ligação, né? Ele liga. Ele liga dois termos. Quem são esses dois termos? Sujeito e predicativo. E se ele não está ligando? Então ele não é verbo de ligação. Se ele não é verbo de ligação, ele é o quê? Tan, tan, tan. A seguir, cenas da nossa próxima aula. Não perca! Bom, próximo slide. Vamos lá. E, para não dizer que eu não falei das flores, para não dizer que eu não falei, né, de sujeito agente, sujeito paciente, entenda que na classificação terminológica, desculpa, deixa eu falar de novo, na classificação terminológica da NGB, o que a gente tem é que a gente fala dos sujeitos simples, composto, a gente fala do elíptico ou desidencial, que eu não uso oculto mais, e indeterminada oração sem sujeito. Dentro dessa classificação não há espaço à parte para falar do sujeito agente ou do sujeito paciente, porque sob o ponto de vista sintático, ele vai ser, né, com um núcleo simples ou núcleo composto. Então, assim, não tem um sujeito simples, agente, sujeito simples, paciente. Isso daí a norma gramatical brasileira não fala. Nós falamos quando damos aula. Mas isso não está previsto pela lei, né? Aquele papinho que a gente levou, que ela nos orienta, mas ela também nos coloca de vez em quando umas furadinhas. Então, vamos lá. Sujeito agente é o sujeito que pratica a ação verbal. Sujeito paciente é o sujeito que sofre a ação verbal. Então, mais uma vez, a gente vai ver, né, que está atrelada a noção de sujeito, a noção de verbo. Então, quanto à semântica, os sujeitos podem ser classificados em agentes ou pacientes. Lembra que eu falei, né, que a nossa prioridade é a sintaxe, a análise sintática, não semântica. Então, o primeiro, né, que é o sujeito agente, ele se estabelece em uma voz ativa verbal. E o segundo, que é o sujeito paciente, da voz passiva verbal. Então, exemplo de voz ativa, ela mostrou o caminho da sala aos novos alunos. Quem mostrou? Ela. Mostrou o quê? O caminho da sala. Para quem? Os novos alunos. Então, quem mostra alguma coisa para alguém. A gente tem o objeto direto e o objeto indireto. Na voz passiva analítica, a voz passiva analítica é aquela que é mais detalhada. Então, como tal, ela costuma evidenciar o sujeito paciente, né? E o agente está passivo. O caminho da sala foi mostrado por ela aos novos alunos. Então, o caminho da sala aí é sujeito paciente, porque não foi ele que mostrou, ele foi mostrado. E por ela é o agente da passiva. Bom, e na voz passiva sintética, só para você saber, a gente tem mostrou-se o caminho da sala. Querido, não deu tempo de você me perguntar, mas eu vou te responder. Depois você volta lá naquela telinha do sujeito indeterminado, que você vai ver, ó, sujeito indeterminado, verbo de ligação, verbo intransitivo e verbo transitivo indireto ligado à partícula ser. Se a gente estivesse no presencial, de repente alguém ia me perguntar assim, e o verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto, ele não está no rol que vai, né, seguido da partícula ser, formar um sujeito indeterminado. Porque quando a gente tem os verbos transitivos diretos seguidos da partícula ser,
eles fazem aquela construção que está ali no final da minha tela, que é a construção de voz passiva sintética. Então, anote, na voz passiva sintética, você tem um verbo transitivo direto, seguido da partícula ser. Mostrou-se o caminho da sala aos novos alunos. Quando a gente fala mostrou-se o caminho das salas, subentende-se o caminho foi mostrado. E por isso, ele vai fazer ali um papel, que é um papel de sujeito paciente. Então, verbo transitivo direto, mais partícula ser. Esse ser, ele nada mais é do que o pronome que indica a voz passiva. Por isso que a gente tem pas, pronome apassivador do sujeito, e pis, pronome de indeterminação do sujeito. Os dois são exercidos pelo ser. Que lindeza, hein? Olha quanta coisa a gente reviu hoje. A gente reviu até as funções que a partícula ser assume sintaticamente na nossa língua. Tem outras, tá? Mas a gente só tá na primeira aula de Língua Portuguesa 2. Tá vendo que eu tô todo amorzinho, tá? Gente, por fora eu tô simpatia, mas por dentro eu tô caquinho, tá? Como eu amo vocês de eu estar aqui agora gravando isso. Eu espero muito, gente, mas muito, que vocês aproveitem. E eu quero ser, quando eu crescer, Marcelo Beauclerc, porque ele faz aquelas gravações dele. Ele fica tão lindo, ele fica tão assim, fleumático. E eu com essa cara, olha aqui. Galera, não quero contar a história triste, mas desde 4h30 da manhã que eu tô acordada, ó. Cadê a galera aí que vem de Mary Kay? Tô precisando. Então vamos lá, para fechar. Voz passiva sintética, então mostrou-se o caminho da sala, os novos alunos, e ali uma explicação rapidinha, a expressão o caminho da sala, sujeito paciente, por ser o termo com o qual o verbo concorda e, né, por ser também aquele termo que sofre a ação verbal. Para acabarmos, uma telinha assim bonitinha, que é uma telinha só para ver se você entendeu a nossa explicação. Eu te falei, à medida que eu for explicando as matérias, eu vou deixando para vocês listinha de exercícios. Então, assim, ó, esse exercício aí, galera, a gente tá no, né, assim, no remoto, então eu vou passar uma listinha de questões objetivas, você faz, confere. Fica procurando resposta na internet não, que aí, pô, não aprende, tá? Então, vamos lá. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Essa questão é um clássico, né, de prova de concurso. Por quê? Porque ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói cobrado retumbante, né, o versinho do hino nacional, ele coloca a gente para pensar numa coisa que eu falei lá no início da aula, que é o seguinte, a gente acha que o termo nominal ele tem que começar a frase para ter sujeito. Então, normalmente, quando a galera vê ouviram, a galera associa que o verbo ouvir, ele está na terceira pessoa. Então, a galera acha que, ó, ouvir, sujeito indeterminado. Tanto é que está logo na letra A. Qual é o procedimento correto? Análise sintática, você faz assim, ó. Cadê o verbo? Ouviram. Vamos procurar naquela oração se tem algum termo que pode concordar com esse verbo. Então, vamos lá. Do Ipiranga ali, né, só essa expressão do Ipiranga não dá para ser sujeito, porque ela é uma expressão preposicionada e a gente já viu que o sujeito não pode ser preposicionado. Então vamos lá. As margens plácidas. As margens plácidas ouviram. Aliás, gente, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Porque você lembra do fato histórico? Vamos lá. Como é que é a parada de que Dom Pedro estava vindo nas margens do Rio Ipiranga e que lá, num determinado momento, ele gritou independência ou morte? Então, foram as margens, ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Quer dizer, ele fez aí uma personificação. Porque
A margem do rio não ouve, mas as margens ouviram o grito alto do povo heróico, ok? Então, levando em consideração essa análise, levando em consideração a ordem direta, então, quem ouviu? As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Então, o gabarito da questão, letra C. Depois eu vou deixar para você, tá? Vai aparecer aí, ó, colocando a frase na ordem direta, a explicação toda direitinha. Então, tá aí. Amigos, a gente já tá com 55 minutinhos de aula. Então, vamos parar por aqui. Já deu, né? Tá bacana. E a próxima aula que eu vou gravar é a continuação dessa, que é a aula de predicação verbal, falando dos tipos de predicado. Queridos, eu juro, prometo, estou fazendo o máximo para essa gravação ser magnífica, como aquelas gravações de Marcelo. Mas, por favor, tá? Me perdoa se eu não consigo chegar aos pés do divo. Eu tento, amigo. Agora também, né, tenho que gravar tarde da noite, porque é a hora que eu tenho silêncio na minha casa. Porque senão tem filho, tem cachorro, tem vizinho, tem o carro do gás, tem o carro do ovo, tem o cara vendendo, né, amaciante, cloro, empadinha. Aí não dá, né? É só de madrugada que a gente consegue fazer a gravação na paz. Beijo pra vocês. Espero que vocês todos estejam bem. Covid já tá chatão, vai embora, que a gente quer se encontrar na UERJ. Beijo. Gente, quando a gente voltar presencial, eu quero muito, muito, muito comemorar várias vezes com vocês. Beijo. Fui.